Feliz sábado a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para recapitularmos a lição, o nosso guia de estudo que tivemos durante a semana, cujo título foi Brincando de Deus. Um título curioso, né? E soa um tanto agressivo também, né? Parece algo assim que fere o nosso relacionamento com Deus em nos colocar numa situação como essa, né? A gente brinca de diversas maneiras, diversas coisas, né? Mas parece que quando envolve Deus, isso soa assim, muito pesado, né? Brincando de Deus. Mas quando nós estudamos a lição dessa semana, nós vimos como que isso se tornou uma realidade na vida das pessoas que foram mencionadas aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na lição que nós vamos recapitular a partir de agora. Está conosco mais uma vez a Aline Felipe. Aline, seja bem-vinda. Que Deus possa ser com você, possa ser conosco aqui na condução da recapitulação dessa lição tão importante. Obrigada, eu que agradeço o convite mais uma vez, de poder estar aqui. Ok, que bom. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, ao abrirmos a Tua Palavra, nós queremos que Teu Espírito Santo nos leve a compreendê-la de maneira tal que nós possamos compartilhar com os outros a respeito daquilo que ela nos tem ensinado. São lições preciosas e nós precisamos não somente compreender, mas viver essas lições na nossa vida. Que o mesmo Espírito nos inspire e nos capacite a viver as Tuas verdades em nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, Aline. Isaías 25:9, um verso conhecido. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A pergunta aqui é a seguinte: se a declaração de Isaías 25:9 é eis que este é, quer dizer, ele está se dirigindo diretamente a uma pessoa, que é o Deus que nós aguardamos. Então ele faz referência dizendo, eis que este é, e ele diz mais, é em quem esperávamos, e também diz que Ele nos salvará, Ele é o Senhor, a quem nós aguardávamos na sua salvação. Aí a pergunta é, então existia um outro para que Isaías afirmasse que é este que nós aguardamos? Então, como nós vimos na lição, Deus ele passou por várias situações em que as pessoas queriam tomar o seu lugar, né? Sim. Então, os reis que tinham, reis orgulhosos, né? Essa é uma palavra que fala muito na lição dessa semana. E ele enfrentou isso no céu também, com Satanás, né? Com Lúcifer, querendo tomar o seu lugar. A criatura querendo tomar o lugar do Criador. E aí eu trago isso para nós, né? Isaías estava ali alertando o povo, né? Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes na minha vida até hoje eu já não quis tomar o lugar de Deus, né? E aí a gente lê, fazendo a leitura da Bíblia, quantos personagens ali, até personagens que eram a favor de Deus, não quiseram fazer da mesma forma, né? Então, quando é na nossa vida que nós brincamos de ser Deus? Né? E isso me fez pensar, né, nessa semana, quais foram as ocasiões que eu agi da mesma forma, que eu agi com orgulho, que eu não quis aceitar a ajuda de Deus, ou que eu quis dar aquela ajudinha, né, que a gente fala, para Deus, e acabou que não deu certo, porque nunca dá, né, porque sempre os planos de Deus são os melhores para a nossa vida, né? Como a gente viu aqui na lição, que também não deu certo. E a gente viu nas outras lições que não deu certo para o rei Acas e não vai dar certo para ninguém que queira ocupar o lugar de Deus, como aconteceu com Lúcifer também. Perfeito. É interessante que os dois pecados originais, né,
eles estão diretamente relacionados com Lúcifer, né? Que tudo começou com ele, que é o orgulho e a altivez, né? A soberba, arrogância, né? Você percebe que foram esses pecados, né, que fez com que ele cometesse o pecado inicial lá no céu, e isso o levou a consequências que ele teve que ser expulso de lá, juntamente com os anjos que simpatizaram com a causa dele, né? Então, você percebe que, desde então, a gente percebe esses mesmos pecados na vida dos seres humanos. E não somente na vida dos seres humanos, mas isso pode acontecer também conosco, que professamos crer nesse Deus que salva, esse Deus que nós aguardamos, conforme descrito lá em Isaías, capítulo 25, verso 9. Por isso que quando Paulo fala lá, vigiar e orar todo o tempo, é nessa questão. Não é que você tem que ficar de joelhos o dia inteiro, não é isso, é você vigiar você mesmo. O seu domínio, né? Você ter domínio das suas atitudes, né? Saber ponderar o que eu estou fazendo, né? Se o que eu estou fazendo realmente é da vontade de Deus ou não. Esse é o vigiar, né? Para que esses tipos de sentimento, de inveja, de orgulho, não seja maior do que o nosso amor por Deus. Inclusive, falando nisso, quando Deus procura por Caim a respeito de seu irmão Abel, né? Ele fala, olha, o pecado jaz à porta, mas a ti compete dominá-lo, né? Então, o pecado, nas suas mais diversas formas, ele nos assedia, mas nós temos que dominar. Seja ele o orgulho, seja a jactância, escolha. Né? É uma escolha. Nós temos uma escolha, né? Sempre exatamente. tem. E outra coisa interessante é a ideia de ser Deus, né? Que o título até, quando eu falei que parece estranho, né? Brincando de Deus, mas é uma busca que Satanás começou no céu, ele foi mal sucedido e isso passou para a terra e, de maneira indireta, ele procura fazer com que o ser humano queira se considerar como sendo Deus, né? Por exemplo, os maçons, eles acreditam que no 33º grau, eles se tornam deuses. Eu não sabia. Eu vi isso, achei curioso, né? Porque assim, a gente sabe maçonaria e tudo, mas você não conhece muita coisa deles. Então, pesquisando, eu descobri que no 33º grau eles se consideram deuses, porque eles acreditam que Jesus ele se tornou Deus com a idade de 33 anos. Antes ele era homem. E somente com 33 anos é que ele se tornou Deus. Então, eles fazem essa conotação de que aqueles que fazem parte do movimento, né? No 33º grau é que eles se tornam Deus, consideram que pessoas são Deus. Mas não são só eles. Os mormons também, eles acreditam que eles podem se tornar deuses também. Há um momento na vida deles de consagração que eles podem se tornar deuses. Isso também é uma curiosidade, né? E esse movimento novo, da nova era, eles também acreditam que nós podemos nos tornar deuses, porque Deus está dentro de nós. Então, se nós buscarmos esse poder que está dentro de nós, nós também podemos nos tornar deuses. Né? Aí eu fico pensando com esse comentário seu, né? Quais os atributos que nós devemos ter para ser um Deus? E aí eu fico olhando para mim mesma e eu falo, gente, nunca. Quem sou eu, né? Então, assim, eu queria saber assim, o que se passa na cabeça da pessoa que se sente como um Deus, né? Porque a gente vê, através da palavra de Deus, a grandiosidade de Deus, sabe? É uma coisa tão inalcançável, assim, e a gente tentar se comparar a uma coisa dessas. Então, assim, eu realmente, eu fico pensando por quê, né? Por que desse pensamento? O que faz as pessoas chegar nesse nível, né? Achar que é o que fala aí, né? É a arrogância mesma, né? É o orgulho, né? Nossa, é bem difícil. É bem complicado, né? Mas entender é a realidade, né? Infelizmente, essa é a realidade, né? Então, aí, nisso que nós comentamos aqui, nós percebemos o fracasso de Satanás em querer ser como Deus no céu,
fazendo aquela proposta de que ele seria um governo mais justo, e a sua intenção de ser semelhante ao Altíssimo, né? Como Deus, né? E é engraçado, Levi, quanto mais poder tem, mais quer. Que nem depois da Trindade ali, era ele. Ninguém tinha mais poder do que ele ali no céu, né? Nenhum dos anjos, ninguém se igualava a Lúcifer ali. É verdade. Por quê que ele quis mais né? do que deveria? Ele era uma criatura, então jamais ele seria um ser eterno. Jamais, eterno só é Deus. Então, como que passou pela cabeça dele que ele poderia pelo menos alcançar o trono ali de Deus, alguma coisa? Não tinha como. Primeiro, ele nunca destruiria Deus, nunca. E ele sabia disso. Por mais esforço que ele fizesse e juntasse todos os anjos contra Deus, ele jamais destruiria Deus. E ele sabia disso. Então, assim, olha para você ver o tanto que esse sentimento de arrogância, de orgulho e inveja, o tanto que ela cega, que é o que vem falando aqui na lição. O poder de cegar que tem esse sentimento. É verdade. E isso é mais uma prova, né, da mente limitada que as criaturas têm, né? Porque ele, como criatura, ele imaginava que ele poderia ser como Deus. Né? Se ele fosse... se ele realmente tivesse essa habilidade, essa capacidade de ser como Deus, ele saberia que não havia a menor condição disso. Ele desistiria do plano, né? Mas não foi o que aconteceu. Bom, nós falamos aqui sobre o fracasso de Satanás, né? E da maneira como... por que isso aconteceu. E agora nós vamos inserir esse fracasso dele e as suas tentativas na história narrada aqui pelos profetas, né? Isaías, Jeremias, na comparação que é feita com o livro do Apocalipse, né? Escrito por João. Uhum. E tem uma pergunta interessante aqui, que fala assim, na destruição das nações ímpias, Deus fala por intermédio do profeta Isaías sobre a destruição de Babilônia. Só que Babilônia, no contexto em que Isaías fala sobre a destruição, Babilônia ainda não era uma nação em ascensão, ela ainda era uma nação como outra qualquer. Nessa época, quem estava no poder absoluto era a Assíria, né? Inclusive, os assírios dominou Babilônia também. Foi. Eles dominaram várias vezes. Então, por que Deus escolheu essa nação que ainda não havia se despontado para iniciar o processo de destruição? Eu acho que é porque Deus queria que o povo ficasse atento também. Apesar de ser uma profecia que aconteceria mais tarde, né? Sim. Mas para que eles ficassem atentos. Porque, por exemplo, quando Deus deu a profecia para Daniel, por exemplo, olha o tempo que já tem essa profecia. Então, é para que nós ficássemos atentos. Então, quer dizer, o povo deveria pensar, agora nós os assírios, mas futuramente será Babilônia. Então, eles viram que os assírios, foi cumprida o que Isaías falou, que os assírios iriam conseguir invadir, levar cativo o povo. Então, se Deus estava falando que uma outra nação faria da mesma forma, então era para que eles ficassem atentos, né? E seguissem as orientações de Deus, né? Que é aquele que está acima de todos e que escreveu a história, né? Exatamente. Então, eles estavam muito bem orientados a respeito do que iria acontecer no futuro. E Deus, então, usou Babilônia como um sinal de alerta para eles, é isso, né? Isso. Para que eles entendessem... Porque ali Babilônia até então não era uma potência, não, né? Então, ela veio a ser depois. Então, Tiglat-Pileser, além de invadir Israel, ele invadiu Babilônia 3 vezes. É o que fala aqui na lição. Foi. E 3 vezes os babilônios lutaram contra eles. E detalhe, os assírios se juntaram com os medos. Sim. Não, desculpa, o contrário. Os babilônicos que se juntou com os medos. Não tinham os persas ainda, eles ainda não tinham feito a aliança, né? Que depois que eles fizeram. Na primeira intenção da conquista. Né? Então, a Babilônia juntou com os medos para poder vencer os assírios. Uhum. Né?
E aí eles tomaram de volta a Babilônia. E assim a Assíria invadiu novamente, e assim por várias vezes eles conseguiram esse domínio babilônico ali. Ok. Muito bem. Nós sabemos pela história que a gente estudou recentemente, né, que o Reino do Norte, né, de Israel, se juntou à Síria, e eles então foram para conquistar o Reino do Sul, que era Judá, que estava sob o reinado de Acaz. E Acaz então pede auxílio, né, para Tiglat-Pileser, né, terceiro lá da Síria, para que ele vá em socorro de Judá. E ali Tiglat viu a oportunidade de vencer essa aliança do Reino do Norte com os sírios e também subjugar Judá, que era um povo de poder menor do que os outros dois. Então ele viu a oportunidade de conquistar isso, e acabou acontecendo, né, que a gente viu que Judá, as cidades de Judá acabaram se tornando províncias, né, do Império Assírio, e assim foi até que agora sim aparece Babilônia. Babilônia, ela agora conquista a Assíria e se torna a grande potência, né, dos reinos. E isso a gente acabou de ver, né, porque Deus já havia alertado, falou, olha, essa Babilônia ela vai se tornar grande, então vocês estejam atentos, né, porque eu estou dizendo agora, porque quando acontecer vocês saibam que eu estou no comando e é eu que estou dizendo o que vai acontecer, não é? E chegou o momento que isso realmente aconteceu. Nós vimos lá que Nabucodonosor, ele conquistou a Síria, né? E agora Babilônia se tornou a grande potência, né, naqueles dias, né? Agora, uma coisa aqui que nos chama a atenção. Nessa conquista dos babilônios sobre a Síria, entra aquela conotação que a gente faz com o livro que nós estudamos recentemente, o livro de Daniel. Ali começa, na visão de Daniel, a profecia das nações que seriam sucessivamente subjugadas umas às outras, né? Então começa exatamente com Babilônia, que havia se tornado aqui um império, a grande potência, e aí começa uma sucessão de reinos, um conquistando o outro. Que é né? citado lá em Apocalipse, eu não me lembro o capítulo, que é os 7 montes lá, né? Sim. Que é os 7 reinos que viria, Egito, Assíria, Isso. Babilônia, e aí vem Medo-Pérsia. Mas na profecia de Daniel começa com a Babilônia, na estátua que era ouro, né, a cabeça. Mas o que eu acho interessante aqui é a maneira como essas coisas vão se sucedendo. E Isaías já havia predito que isso iria acontecer. E chega Daniel a partir do sonho de Nabucodonosor, e ele faz uma revelação que já começou com o profeta Isaías dizendo sobre essa conquista feita pelos babilônios, né? E você vê ali Nabucodonosor conseguiu fazer com que o seu reino se tornasse tão forte que ele sentiu orgulho disso. Olha aí, hein? O orgulho novamente, né? Que a gente falou no início, né? Exatamente. O que o orgulho de Nabucodonosor fez com ele para que ele perdesse o poder durante um tempo ali como sendo o rei de Babilônia. Já que a gente está falando do Porque desejo a de queda ser de Babilônia Deus. começou ali, né? Quando ele quis ficar no lugar de Deus, né? Graças a mim, louvado seja eu, como você fala, né? Graças a mim, né, que fiz tudo, toda essa cidade, olha que lindo, olhando do seu terraço, né? E aí Deus falou assim, então você não vai reconhecer o meu poder, então, infelizmente, o sonho vai se cumprir, e assim foi, né? Então, para mim, a derrocada de Babilônia começou ali, quando seu líder principal ficou naquela situação, por 7 anos, né? Ele ficou como um bicho, ele não tinha consciência de nada. Então,
Ali começou. E aí, quando vem a morte de Nabucodonosor, aí é a derrocada total, né? Porque aí reina várias pessoas no lugar dele. O filho que ele tinha morre 2 anos depois. E aí vem outros até chegar em Beltesazar, né? E aí a gente sabe o que acontece, a invasão da Medo-Pérsia. Então a gente vê que sempre tem uma consequência, né? Quando a gente quer se colocar no lugar de Deus. Aí eu fico imaginando, depois Nabucodonosor reconheceu que Deus era Deus realmente, né? Porque enquanto isso não acontecesse, ele não ia sair daquela condição, né? Então, depois de 7 anos, ele reconhece que Deus é Deus. Mas eu fico pensando se Nabucodonosor tivesse mudado ali aquela nação, né? Como que teria sido a profecia, né? Eu fico pensando, você já parou para pensar? Se Nabucodonosor tivesse derrubado os altos que eles adoravam lá, os templos, né? E dissesse para as pessoas, não, vocês vão adorar agora só o Deus verdadeiro, que é o Deus... Como teria sido, né? É interessante essa abordagem sua. Mesmo porque, no final da sua vida, ele se converteu a Deus, né? Sim. Ele podia ter feito diferente, né? E talvez até foi diferente, né? Às vezes ele até tentou. Né? Mas você vê que ele era o rei de uma nação ímpia, né? Uma nação que tinha vários deuses. E outra, vinha de anos isso. Vinha de geração. É tradição, tem tudo isso, né? Que envolve ali. E aí é que entra, Levi, que eu penso, né? O tanto que essas pessoas eram fiel ao erro, né? E não aceitavam a verdade de Deus, mas eles eram fiéis aos deuses deles. Eu fico... e aí, o povo de Israel, que tinha que ser fiel ao único Deus, tinha essa dificuldade, né? E eu trago para nós hoje, para a nossa realidade, quantas vezes é difícil ser fiel a um único Deus e a gente quer colocar outros deuses na nossa vida, né? É verdade. E aí a gente é mais fiel, às vezes, a esses outros deuses do que ao Deus nosso Criador, que nos salvou, que fez tudo por nós. É algo a se pensar, né? Por que isso acontece em nossa vida, né? E assim, eles estavam construindo a história, né? E nós já temos a história pronta. Então, Exatamente. A gente tem tudo para não cometer os meus erros, e assim mesmo a gente ainda comete, né? Então, nós vimos aqui que Satanás, ele quis ser como Deus, né? Aí depois passamos por alguns reis, né, que dominaram o mundo, né? E que se sentiram como deuses também. Aliás, eles eram reconhecidos como deuses, né? Na tradição pagã, os reis eram deuses, né? Eles eram venerados aí como vem deuses. falando aqui uma coisa que eu achei, porque eu estava vendo um documentário sobre o Império Romano. E quantos imperadores ali porque eles não viravam deuses enquanto tinha vida. Sim. Mas teve imperadores que se declarou Deus enquanto estava vivo. Então, inclusive, até o povo ficou meio surpreso, né? Porque não era esse o costume da época, né? Mas aqui tem um detalhe aqui que fala assim, na parte de terça. Depois da pergunta, vem falando assim, ó, que os reis babilônicos não sofriam de falta de autoestima. Isso a gente já percebeu. Isso era comum a muitos reis, né? É isso. Mas está aqui, ó, embora os reis alegassem ter fortes relações com os deuses, eles eram subservientes a eles. Então, tinha rei que não se colocava no lugar de Deus. Mas não eram todos os reis que eram assim. Por exemplo, os reis egípcios, por exemplo, eles eram Horus vivos na terra, né? Era o Deus vivo na terra, no caso deles. Mas tinha outros reis que não chegavam a tanto a querer ocupar o lugar daquele Deus. Porque eram tantos deuses e cada um com poder, né? Eu fico pensando nos deuses do Egito lá, cada um tinha um poder. E aí muitos não se colocavam ali naquele lugar. Mas vai entender a cabeça deles. Você vê na história que esses reis, quando eles iam no dia do sacrifício a esses deuses, eles se despiam das suas vestes reais, né, e se apresentavam diante desses deuses, né? Quer dizer, eles reconheciam a supremacia desses deuses, mesmo que eram deuses falsos, né? E às vezes o povo de Deus mesmo, né, não tinha esse temor, né, que eles tinham
dessa forma, né? Para você ver. Então, nós falamos aqui sobre Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, quando ele invadiu o Israel, o povo de Israel, e levou cativo, ele trouxe também os utensílios do templo, né? E trouxe para a Babilônia e ficou lá na Babilônia. E entra aqui agora a história de Beltesazar, né? Beltesazar, um dia lá, resolveu dar uma festa para os seus convidados, né? Chamou lá os príncipes, né? As concubinas, o povo que estava ao redor dele, para uma grande festa, um grande banquete. E ele mandou que trouxesse os utensílios da casa do Senhor, né? E quando eles estavam lá bebendo, comendo, festejando... Detalhe, assim, Nabucodonosor mandou levar, mas ele nunca usou. Nunca usou. Para nada. Então, quer dizer, ele tinha um respeito, apesar de ter posto fogo lá no templo, né? Mas eu acho que isso era em outros tempos. Mas ele nunca usou nada daquilo, nem para debochar de Deus, nada disso. Ao contrário do seu neto, né? Mas ele tinha um exemplo ali que era Daniel, né? Isso. Então, quando Daniel deu a interpretação do sonho e a própria vida, o exemplo de Daniel, fez com que ele respeitasse, principalmente depois que ele volta ali daquela vida que ele levou como animal, né? Ele reconhece a soberania de Deus. Mas o seu neto, não. E aí, Beltesazar está lá festejando e aparece, então, os dedos de uma mão escrevendo lá naquela frase, Mene, Mene, Tekel, Parsim, né? E aí ele chama os sábios, né, os caldeus, todo aquele povo lá que eram os entendidos, né, em enigmas. E ele fala, olha, para aquele que conseguir ler aqui, interpretar esses escritos aqui, vai ser o terceiro no meu reino, né? E aí, então, eles vão e tentam entender, ninguém entende nada, e ele fica ali desanimado, né, porque ninguém consegue dar interpretação. E aí a rainha, né, diz, olha, tem um homem no teu reino, que nos dias do teu pai, mas na verdade era o avô, né, ele deu a interpretação e tudo aconteceu conforme ele tinha dito, né. E aí mandaram que introduzissem lá Daniel. E Daniel dá a interpretação, né, da escrita, e aí... o que chama atenção, eu fui investigar por que ele era o terceiro, né? Porque se Beltesazar era o rei, por que Daniel seria o terceiro, né? Mas aí eu fui descobrir que o pai de Beltesazar era Nabonido. Nabonido. Ele era rei, mas ele não gostava de reinar. Não, ele ficava Ele era ligado fora. às artes, né? E foi morar em outra cidade e viveu a vida no campo e falou assim, você vai reinar no meu lugar e eu vou fazer aquilo que eu gosto, né? Então ele era o primeiro, Beltesazar era o segundo, e aí Beltesazar fez essa proposta a Daniel. E Daniel falou, pode ficar com os seus títulos, os seus presentes, eu vou dar a interpretação, mas não precisa. Mas ele fez porque a palavra do rei tinha que ser cumprida, né? Então, Daniel deu a interpretação e se tornou o terceiro ali no reino. Agora, nós chegamos em mais um que tentou viver como Deus. Exatamente. Que é Beltesazar. E ele foi mal sucedido, porque a Bíblia fala que naquela mesma noite, o que aconteceu com ele? Ele foi morto, né? Foi. E eu acho interessante nesse capítulo 14, no verso 12 a 14, que fala assim, ó, como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima da mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. E é engraçado que no meio da profecia vem isso. E a gente fala, está falando do rei, né? Só que aí, não é exatamente do rei que estava lá. No caso, como chama lá o neto de Nabucodonosor, sumiu o nome dele aqui. O Beltesazar. Não é dele que está falando de quem domina ele. E quem domina os reinos. E quem faz o rei querer ser como Deus. E quem é essa pessoa? Que a gente sabe quem é, né? Satanás é essa pessoa. É o agente que age até os nossos Isso. dias e que vai agir até o final dos tempos. Exatamente. Então, por conforme trás diz de cada Apocalipse, rei né? soberbo, de cada rei arrogante, cada rei invejoso e orgulhoso, tem alguém.
Tem alguém que desperta esse sentimento nessas pessoas, né? Ou aproveita esse sentimento, vai saber, né? E que é Satanás. Então, quando fala isso, e essa queda, que a queda do rei do monte, que fala, né? Fala da queda de Satanás do céu, e faz uma alusão à queda dele no fim, porque ele já foi derrotado, né? Então, fala da queda das nações, da queda dos reis, e logo depois vem a boa notícia, né? Que fala aí que é a parte de quarta, né? Da visão da porta dos céus. Isso é interessante também, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que foi uma parte que eu achei muito interessante, como que as coisas correm paralelas, né? Deus estabelece de uma forma e vem Satanás com aquele desejo de continuar sendo Deus depois de tanto tempo. Ali está Satanás novamente querendo ser como Deus. Então ele faz algo paralelo ao que Deus estabelece. E aqui nessa parte aqui sobre a porta dos céus, a gente vê a ação dele, né? E fala que um o capítulo isso, 14 aí de Isaías é um insulto contra Satanás, né? Porque a caída estrela da manhã, né? Coisa que ele não queria ser, era caído, né? Ele queria estar no lugar de Deus, então como assim caído, né? E filho da alva é um insulto contra Satanás e contra o rei de Babilônia. É como se fosse, aí, mas né? o que você está fazendo aqui? Você não era Né? a estrela da manhã, né? A estrela d'alva, né? E no entanto, ele está ali, ele é um anjo caído, né? E ele não pode mais fazer nada daquilo que ele gostaria de ter feito, porque seu poder está limitado somente ao homem, né? Isso. Então, do mesmo jeito que ele profetizou contra Satanás, né? No caso, Satanás já tinha sido varrido do céu. Isso serviu também para os reis de Babilônia, de Tiro. Sim. Então, antes ele já falou o que aconteceu com Satanás e o que iria acontecer com esses outros também, porque eles eram guiados por ele. É verdade. Aqui fala uma coisa interessante também, sobre a questão da porta dos céus, né? Isso. E tem a porta dos deuses aí também, deuses, né? É porque o nome Babilônia, né, no seu original, é a porta dos deuses, né? Você já viu, falar em porta, como era a porta de entrada de Babilônia? Tem ela num museu na Alemanha. Sim. Era maravilhosa. Um dos lugares mais bonitos, assim, era tombado na época como uma das 7 maravilhas do mundo ali. Então, era uma porta, assim, extraordinária. E tem a réplica dela lá nesse museu, na Alemanha. Aí fala Porta dos Deuses, agora eu entendi por que a porta da entrada de Babilônia era daquele jeito. Porque realmente era muito bonita mesmo. Aí você vê a ação de Satanás ali, né? Exatamente. Ele coloca a entrada como se fosse a porta dos deuses, né? Porque Jacó, no sonho que ele teve, né, ele viu aquela escada que descia do céu à terra, né, como sendo a porta dos céus, né? E ali foi o lugar de referência onde foi construído mais tarde o templo, né? E ao mesmo tempo você vê, em contraste, né, a porta dos deuses começando da terra para o céu, né? São contrastes que a gente tem que levar em consideração, porque você vê a diferença das origens e das intenções, né? O céu chega até o homem para salvá-lo, e o homem quer chegar até o céu para ser salvo, né, por suas próprias ações, seus próprios atos, né? E na visão de Jacó tinha um elo de ligação, que era Cristo. E nessa porta dos deuses, qual que era a ligação? Não tinha ligação nenhuma. Então, quando teve a visão da escada e os anjos descendo e subindo por elas, aquela escada tinha um significado. Precisa dessa escada, porque senão você não vai ter essa ligação. E a escada é Cristo. É Cristo. É Cristo. Então, já que nós estamos falando em Cristo, nós estamos indo já para o final da nossa recapitulação. Está passando rapidinho, né? Pois é, passa muito rápido, nossa. Hoje tem um relógio ali, né? Pois pra é. Nós. Hoje a gente está chique, né? A gente acabou de falar aí sobre essa ligação, né? Do céu à terra, que é a salvação de Deus representada pela escada, que é Cristo. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa vitória final de Sião. Porque já que apresentou a visão, né, de Jacó, né,
E essa ligação é só por meio dessa ligação que traz a vitória. Que é a boa Exatamente. notícia aí, que é finalizando a lição. Aí a boa notícia que é a vitória final de Sião. Que apesar de tudo isso que aconteceu, no final eles sairiam vitoriosos. Principalmente aqueles que seguissem o que Deus queria para eles. Isso, muito bem, Aline. E uma outra coisa também é que na visão de Isaías, ele fala, na sua maneira de pensar sobre a visão que ele teve, ele acha que a vitória é literal, é a vitória do povo de Israel nos seus dias, que ele pensava que eles alcançariam a vitória porque Deus daria vitória a eles. Mas a gente percebe que essa é uma profecia à volta de Jesus, à volta de Jesus, né? Quando Cristo então sai vencedor sobre aquele que desde o início tenta ser como Deus, que é Satanás, né? Para a gente fechar a recapitulação, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Não soa um pouco estranho Deus destruindo o homem, os pecadores, no juízo final? Porque tem gente que fala assim, não, mas Deus é amor. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós pecadores, agora ele vem destruir? Essa é uma obra estranha, mas por que é necessária a destruição do pecador? Ele é amor, mas ele é justiça também, né? E essas mesmas pessoas que Jesus morreu por elas, as mesmas pessoas que atacam os santos, né? Vamos dizer assim, os santos que são perseverantes na palavra, então Deus vai fazer justiça para esses que sofreram, né? Tanto que lá na visão de João fala dos santos clamando lá embaixo do altar, né? Até quando, né, que eles iriam sofrer? Então essa é a justiça de Deus, porque Deus, essa graça, ela tem um prazo. Sim. Não é uma graça eterna, né? Então, quando esse prazo acabar, infelizmente, os que não aceitaram, porque para que Deus seja um Deus de amor, né? Deus trata, logicamente, todo mundo com amor, né? Enquanto está o tempo de graça. Porque, assim, depois que isso acabar, é necessário que haja essa destruição, porque senão o pecado permaneceria para sempre. Então, precisa que isso aconteça. Quem tem tendência ao pecado e não quer abandonar o pecado, em qualquer situação ele vai continuar como pecado, como pecador. Então, isso precisa acabar. E, no final, as pessoas vão entender isso. Aqueles que estão perdidos. Sim. Eles vão entender por quê. Uma última escolha vai ser feita um pouco antes da destruição, né? Que é através do selamento, né? Nós vemos aqui a comparação que Isaías faz, e Pedro também usa essa comparação sobre Babilônia e o Egito, né? E a gente vê Babilônia e Roma. Isso. E a gente vê Roma atuando nos últimos tempos. E aí a última grande obra, o último grande paralelo que nós podemos dizer que vai acontecer entre o Deus verdadeiro e aquele que pretende ser Deus, com relação ao selamento. Né? Deus tem o seu selo para separar aqueles que lhe são fiéis, são os seus súditos. E esse que quer ser Deus, até o último momento, vai querer continuar sendo Deus, ele também tem o seu selamento, né, que é através da guarda do domingo. Né? Deus com o sábado e ele com o domingo, um falso sábado. Né? E aí é a nossa decisão final. O que nós escolhemos, o lado que nós escolhemos, então esse é o que vai prevalecer na decisão para o final, a nossa destruição. Agora, só para finalizar aí, a orientação é estude. Estude profecia, estude a lição. Nós estamos vendo quanto a profecia ela é importante. Sim. Né? Foi importante para Israel, na época de Isaías, e é muito importante para nós. Como diz o pastor Michelson, ele fala que o relógio profético ele não para. Então, muitas coisas têm acontecido e nós precisamos nos informar, para que a gente não fique perdido e pode ocorrer de não estar no céu, né, quando Jesus voltar. Que a misericórdia de Deus nos alcance como tem alcançado para permanecermos fiéis. Amém. Queridos, chegamos ao final da recapitulação do nosso guia de estudos, e a mensagem que nós queremos deixar é que Deus está no controle de todas as situações, desde o seu início até o seu final, nada foge ao controle de Deus. Deus vem contando a história
para que, uma vez atentos a essa história contada pelos profetas, pela palavra de Deus, estejamos atentos para não sermos pegos de surpresa e depois não queremos justificar que nós não sabíamos, porque nós sabemos muito bem. A partir de agora, a história continuará sendo escrita por você e por mim. É a nossa decisão, o final da nossa história. Se é sermos salvos por Cristo Jesus, ou se é deixarmos levar, como Satanás desde o princípio, ser o nosso próprio Deus, o nosso próprio Salvador, e a gente vai saber no que vai dar isso aí. Que Deus abençoe a todos, que a gente entenda o propósito de Deus em nossa vida e que vivamos esse propósito com fidelidade. Que Deus abençoe a todos. Vamos concluir com oração. Aline, por gentileza. Querido Pai que estás no céu, agradecemos a Ti, Senhor, por tamanha orientação da Tua palavra, pelas profecias. Louvado seja o Senhor, porque nós as temos. Que cada um que assiste nesse momento possa ter o interesse de procurar as verdades que está na Tua palavra e possa se orientar, que possa procurar saber das coisas que irão acontecer, porque perto está a Tua volta. Nos abençoe e nos dê um bom restante de sábado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.